E aí, galera, tudo bem? Eu decidi gravar esse pedacinho aqui da aula de vocês, tá? Para que vocês possam ter aí como referência o passo a passo para construir um documento comercial seguindo as normas da ABNT aplicada a documentos comerciais e que também possam aprender, seguir aí um passo a passo para poder inserir o formato de timbre no papel, né? Então vocês vão aprender, além de construir a estrutura modelo base para documentos comerciais conforme as normas ABNT, também vão ter aí a estrutura para poder criar o timbre no papel. Dois detalhes importantes. O timbre é de acordo com a empresa e o segundo, você pode deixar o timbre no formato que for apropriado para a empresa. Então, não precisa se preocupar tanto com padrões ABNT para deixar a informação do timbre na parte superior ou na parte inferior, que é o que a gente chama de cabeçalho e rodapé, tá? Então, vou mostrar aqui a minha tela agora, já estou com o Word aberto, tá? Tá aqui o Word aberto para a gente, com um documento em branco, tá? E para a gente poder começar a escrever, a transformar o nosso documento em branco em um documento padrão de formatação da ABNT, a gente vai seguir algumas regrinhas bem simples e bem de boas, tá? Primeiro, a gente vai vir aqui na página inicial mesmo do Word, tá? Nós temos a possibilidade de mudar a fonte, a formatação da fonte, a formatação do texto. Seguindo os padrões da ABNT, a formatação do texto deve seguir o tipo de fonte Times New Roman ou Arial, tá? Eu vou usar como modelo a fonte Times New Roman. Nada interfere que você use aí Arial, não tem problema. Eu vou usar Times New Roman aqui como exemplo. Então, Times New Roman. Pronto. A partir desse momento, todo o texto que eu for escrever vai ser nesse padrão de fonte Times New Roman, tá? O tamanho da fonte padrão dentro dos documentos é sempre o tamanho 12. Só tem diferenças em pequenos pontos específicos. Se você for falar sobre títulos, ele tem um tamanho maior, que é 14. Se você falar sobre citações, você tem um tamanho menor, que é 10 ou 11. Então, você vai mudando conforme a necessidade. Deixa o padrão 12, fica melhor para você, beleza? Depois que a gente transformou aí a fonte do nosso texto para o tamanho 12, o que a gente vai fazer agora? Vamos formatar a parte do parágrafo do texto. Primeiro, a gente vai seguir o padrão de alinhamento conforme a BNT é justificado. A gente pode pegar e dar um clique aqui nesse botãozinho justificar, ou como vocês mesmos podem ver, tem aí a tecla de atalho. Segura a tecla Ctrl no teclado e aperta a letra J de justificar. Ele vai deixar o seu texto justificado, beleza? Depois disso, a gente precisa também fazer algumas configurações extras. Isso é padrão de qualquer documento modelo da ABNT. Você vai clicar aqui nesse botão de configurações desse grupo de ferramentas, que é a configurações de parágrafo, e aí você vai fazer a configuração que for mais apropriada para parágrafos, tá? O que a gente precisa mudar dentro da configuração de parágrafo? Primeiro, recuo, tá? Esse recuo é o espaçamento ao lado esquerdo e também tem espaçamento ao lado direito de cada um dos blocos de parágrafo. Para poder seguir as normas ABNT, a gente tem que ter um recuo especial na primeira linha, tá? Esse é o padrão da norma ABNT. A gente pode usar aí o padrão de 1,25, que é o espaçamento específico tabular. Quando você pressiona a tecla Tab no teclado, quando você está escrevendo texto, ele tem um espaçamento específico de 1,25 centímetros. E quando você vem aqui nessa parte de configuração do parágrafo e coloca ali o especial na primeira linha, pronto, todos os parágrafos vão seguir esse mesmo padrão de formatação. Tá? É um recurso bem legal que ajuda você a deixar o seu texto já pronto para fazer a impressão, inclusive. Nós podemos ainda aqui na parte inferior, tem espaçamento entre linhas, tá? E aí você tem aqui o padrão da BNT, que é 1,5 linhas. Esse é o padrão da BNT, tá? É espaçamento de 1,5 linha entre as linhas, tá? Então tem a linha e espaçamento de 1,5 linha para a próxima linha, tá? Tá aqui o texto de exemplo na parte de baixo, tá? Você pode visualizar como vai ficar. Quando você clicar no OK, aparentemente não teve diferença nenhuma. Vou usar um texto modelo para que vocês possam visualizar os resultados
só desses dois pequenos itens de formatação. Só a parte de fonte e a parte de parágrafo. Olha a diferença que deu. Dentro do Word, tem um comandinho aqui, ó, que a gente pode escrever igual RAND. Esse comando é um comando que vai inserir um texto aleatório, que é padrão do Word, tá? E dentro do parêntese eu coloco quantos parágrafos eu quero criar de texto aleatório, o texto padrão do Word. Eu vou colocar aqui 5 parágrafos e fecho o parêntese. Toda vez que eu fizer isso e pressionar o Enter, o Word já vai criar uma sequência de texto. Esse texto já é de dentro do Word, tá? É um texto de exemplo que a gente pode usar para visualizar resultados de formatação. É um texto que eu uso muito para poder elaborar as formatações. E aí, para poder fazer a formatação desse texto, né, a gente já fez algumas coisinhas, tá aqui, ó. Recuo na primeira linha, tá vendo aqui, ó? Tem um espaço antes da primeira linha, as outras linhas não. O texto está alinhado de forma justificada. Se você reparar bem, tá bem aqui, ó, bem alinhado com a borda esquerda e com a borda direita, tá? Da folha, tá bem alinhado, bem quadradinho dentro dos limites da margem, tá? E aí agora a gente pode partir para outras formatações. Lembrem de uma coisa importante ainda. Toda vez que você quiser fazer uma formatação de alguma coisa dentro do Word ou qualquer software de edição de conteúdo, você precisa selecionar esse conteúdo. A gente pode selecionar clicando e arrastando o clique do mouse na direção que a gente quer fazer a seleção. Esse é um modelo, esse é um formato. Você pode ainda, quando você estiver digitando o texto aqui, você pode reparar que na hora que você está escrevendo um texto, aparece esse cursorzinho aí, acendendo e sumindo, né? Aparecendo e sumindo. É o cursor intermitente do teclado. Ele serve para você se referenciar onde é que você vai digitar o próximo conteúdo. E se você clicar em qualquer área do texto, tem uma tecla de atalho ainda que te ajuda a selecionar todo o texto. Você segurar a tecla Ctrl no teclado e pressionar a letra T de tudo, né? Deve ser isso aí a tradução para você usar a letra T, né, na seleção, ele vai selecionar o texto inteiro para você. Isso é uma forma mais rápida, é uma forma que vai te ajudar a fazer a seleção de conteúdo. Você pode ainda, quando o seu cursor intermitente estiver ali, piscando, acendendo e apagando, você pode segurar a tecla Shift do teclado e usar as setas de navegação do teclado para ir selecionando letra por letra, para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo, linha por linha. Se você segurar o Ctrl e o Shift para a esquerda e direita, ele vai selecionar palavras do texto. Para cima e para baixo, parágrafos do seu texto. Tá? Então, são aí algumas técnicas que a gente pode usar para fazer a seleção do texto. A gente vai precisar fazer a formatação sempre em tudo, Ctrl T para selecionar todo o texto. Beleza? Próxima etapa da formatação. Isso aí foi só algumas dicas legais sobre formatação que eu acho que é interessante todo mundo saber. Próxima dica da formatação, próximo passo da formatação. A gente vai ir agora até a guia Layout, tá? Lembrando, meu Word aqui é o Word 2016, no Word 2013 está Layout da página, mas é a mesma coisa, tá? Só a nomenclatura que foi diferente. Então, aqui na guia Layout, a gente vai vir aqui no primeiro item, do primeiro grupo, que é configurar página, vai ver aqui margens. Aqui nessa parte de margens, a gente vai clicar nesse item aqui, margens, e ele não tem por padrão, tá? Ó, o meu já tem ali um formato personalizado, porque eu já criei antes, obviamente, documentos da ABNT, mas por padrão não tem o tamanho da ABNT. Tem aqui espaçamento normal, estreito, moderado, larga, espelhado. Tem esses formatos aí disponível para você. Hugo, mas não é esse o formato que eu vou usar? Claro que não. Então, você vem aqui em margens personalizadas. Quando você clicar em margens personalizadas, vai abrir uma caixa de diálogo mostrando as configurações de margens para vocês. Então, você pode usar aqui o quanto você quer de margem na parte superior. Segundo a ABNT, 3 centímetros deve ser colocado na parte superior. Tá? Segundo a ABNT, do lado esquerdo também é 3 centímetros, no lado inferior são 2 centímetros e do lado direito aqui são 2 centímetros também. Esse é o padrão base da ABNT. Quando você precisa fazer um papel timbrado, você pode aumentar aqui a margem superior para 4 centímetros, porque você vai colocar um timbre.
eu vou usar o timbre no formato de imagem. Então, vou colocar uma imagem na parte superior, no cabeçalho da minha página, então preciso de um pouquinho mais de espaço. E a BNT me dá essa liberdade quando for o papel timbrado. Quando eu clicar no OK, prontinho. O texto já está alinhado com o padrão das margens. Pode perceber que aqui do lado esquerdo tem mais espaço do que o do lado direito. Na parte de cima tem mais espaço do que na parte inferior, não dá para ver porque não tem texto até a parte de baixo da página. Mas se você for continuar escrevendo o documento, você vai reparar que tem mais e mais e mais espaço, né, em cada um dos lados da margem. Isso te ajuda a organizar o seu documento. Beleza? Então, basicamente falando, essa é a formatação inicial da BNT. E quando você vai criar um documento comercial, essas formatações de alinhamento, de organização, do layout da página, já é o suficiente para você fazer uma formatação apropriada do documento. Como a gente vai escrever um documento comercial, não vai precisar de tantas informações assim, não é como, por exemplo, um trabalho escolar que demanda muitas outras informações, isso é o suficiente para poder criar aí a formatação segundo o padrão da BNT, beleza?